Que amasso aquele ontem. Que jogo constrangedor. Eu achei que o Flamengo ia ganhar. Mas foi muito constrangedor a forma. E não foi 6-7, porque o Flamengo, como eu estava dizendo no início da live, claramente tirou o pé no segundo tempo. A gente tem até números para mostrar para vocês. Eu trouxe algumas estatísticas avançadas para a gente poder falar do trabalho do Filipe Luiz também com um pouquinho mais de profundidade. A primeira coisa que eu queria trazer, Canedinho, foi, como eu falei outro dia, que eu apostava que o posicionamento médio do Arrascaeta tinha mudado e ele estava jogando não de meia, nem de meio campista, mas de segundo atacante, né? E eu vou conseguir provar então, porque esse aqui é o de ontem, ele é o 10, né? Bem parecido com o do outro jogo. Ele tá bem perto do Pedro, que é o 9. E você vê que os outros meio-campistas, né, o 8 ali tá para trás, 18 tá para trás, o 5 tá para trás. Cebolinha. Então o 10, o próprio Cebola tá para trás mesmo. O Arrascaeta faz a função que o Messi faz nos times que ele joga hoje, depois que ele ficou mais velho. É mais perto do gol, aproveitando que ele é mais perigoso, que ele tem técnica, e é por isso que ele tá metendo tanto gol. Então quando eu fiquei com vontade que a imprensa perguntasse para ele, falasse, você tá mais perto do gol, você tá voltando menos? Você tá tendo que dar menos carrinho, menos combate, porque ele fica muito mais perto. Quando o Flamengo perde a bola, ele, e às vezes ele, até o Bruno Henrique faz essa função também, mas ele e o Pedro ficam lá esperando para armar contra-ataque. Ele fica jogando como o Messi jogava. Você pegar também o que ele fez no primeiro tempo, ele pode correr o campo todo. Ele pega a bola na direita, ele pega a bola na esquerda, ele faz o que ele quiser. Ele está livre. Então o Filipe Luiz armou o meio-campo de um jeito que deixa o Arrascaeta como segundo atacante e livre para ele fazer o que ele quiser. E, cara, tá ajudando muito. Aliás... Tá na sua melhor temporada desde que ele chegou ao Flamengo. Talvez gol, né? 2019, né? Tem uma outra estatística aqui que é surreal. Até um abraço para o Felipe RF, mandou para eu... Falou, fala isso na live. Opa. O Arrascaeta tá com XG de 1,33. Pô, que absurdo. Tem 5 gols já. Que absurdo. Que absurdo. O cara fez 5 gols de 1,3. Que absurdo. E são gols difíceis que ele faz, né? São gols de fora da área, geralmente. Contra o Grêmio também. Então, é o ano do Arrascaeta até aqui. O Flamengo tem que cuidar por conta de lesões. O Arrascaeta também tem uma propensão. Acho que até chegou a se lesionar na seleção uruguaia. Tem que cuidar. Ele é um cara que tem que ser poupado, né? Mas nos jogos principais ele tem feito a diferença. Impressionante. E a gente precisa também falar de mais uma masterclass, mais uma aula do meio-campo do Flamengo. Meio-campo do Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Pulgar e Gerson jogando o fino. Teve um momento ainda no primeiro tempo que tava o Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson. Ali, né? Nossa, que constrangimento. Foi uma roda de bobinho na lateral direita. O Romero assim. ficou... Nossa, o Romero ficou que nem um labrador correndo atrás da bola. Um troço constrangedor mesmo. Uma aula ali de toque de bola e posicionamento, né? Que a gente não pode mostrar, infelizmente. Mas vocês lembram como foi. E a gente tem que valorizar o Eric Pulgar, eu acho. Eu vou até botar a estatística dele, porque ele tá jogando muito, cara. E já alguns jogos, até o Filipe Luiz vem falando dele também. E dá pra ver aqui a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo. Olha o Eric ocupando todo o campo no primeiro tempo, recuperando um monte de bola. Todas essas bolinhas azuis são as vezes que ele acertou. Ele errou um passe no jogo todo. Passes errados de Eric Pulgar. Um. E era um passo para frente ainda. Então uma tentativa de ataque que ele acabou errando. E as bolinhas são duelos, é isso? São bolas isso, ações que deram certo dele, que ele tenta pegar a bola ou faz alguma coisa que deu certo. E você vê a diferença do primeiro para o segundo tempo, quando eu digo para vocês que o Flamengo tirou o pé, né? Então no primeiro, você vê que ele ocupa o campo todo, ele chega mais na frente, ele até em algum momento está perto da área. No segundo ele já fica bem centralizado, defendendo a área do Flamengo, que era o que o Flamengo tinha que fazer, descansar com a bola. Baita aula de novo do meio campo. Hoje, o melhor meio-campo do Brasil. E se vocês não estão convencidos ainda de que... De La Cruz também jogou uma barbaridade. Também jogou muito, o Gerson está jogando muito. O Gerson está até um pouquinho mais recuado. Ou sai por causa dele, né? A pressão no Hugo, porque ele é um motorzinho, assim. Ele não é um jogador mais avançado, né? Tem vários, né? Mas ele que fez questão de seguir a linha da bola e correu, pressionou o Hugo saiu errado e veio o gol do Pedro. Sobre a postura do Flamengo, madura e inteligente, depois que abre e fez o 3-0 e tal, que a gente estava falando do luxo de descansar no jogo, né? Como o Filipe já falou disso também, de descansar com a bola, o Guardiola falava disso, de descansar com a bola, né? Você repara, isso aí são ataques por minuto, que eu peguei lá no iScout. Se você olhar em cima da tabela, tem 3 bolinhas vermelhas, então são os 3 gols do Flamengo. Logo depois que o Flamengo faz os 3 gols, o número de ataques por minuto cai bastante.
Você vê que a curva vai caindo ao longo do segundo tempo, porque o Flamengo está relaxado no jogo, está descansando. Só que o que chama a atenção? É que embora o Flamengo tenha tirado o pé completamente, diminuído o número de ataques para ficar mais com a bola, para jogar de forma mais cadenciada e descansar um pouco, o Corinthians não conseguiu subir a dele. Sobe e desce, sobe e desce. Em nenhum momento atacou mais do que o Flamengo. Teve um momento ali entre os 16 e 30. Isso, entre o primeiro e o segundo gol, conseguiu ter um pouco mais de ataques por Carrilho minuto. finalizou com perigo, acho que deve ter sido aquele momento ali do jogo que Mas o Corinthians pega não de consegue. primeira, um chute que o Rossi defende. Além dos problemas crônicos do Corinthians, que a gente já falou várias vezes aqui, essa performance do Corinthians de ontem começa na expulsão do Félix Torres do jogo passado, que era um jogo mole, que o Corinthians teve que correr o triplo para ganhar aquele jogo na Sul-Americana, com um a menos. E aí você tem esse time que não consegue. E a outra, e soma-se a isso, que você estava falando do Carrilho, o Abel deu aquela entrevista depois do Clássico, né, faz uns 3 jogos, e falou, quem marcar o Carrilho marca 90% do ataque do Corinthians. Não foi isso que ele falou? O Carrilho opera pelo lado direito do ataque. Vamos ver então o que o lado direito do ataque conseguiu fazer ontem. Está aqui o expected goals do lado direito do ataque do Corinthians. 0. 0. E o Felipe Luiz sabe. Então, se você anula o Carrilho, acabou, cara. O Corinthians não conseguiu, pela zona do Carrilho, que é o lado direito, nenhum ataque. Foram 4 tentativas, nenhuma deu certo. E para a estratégia do jogo, entrar com Romero e mais Memphis e Yuri. E o Romero de ala, né? Aliás, Romero de meia esquerda, né? Ele jogou como para fechar num 4-4-2. Uma loucura aquilo lá. Como era capitão do Corinthians, tipo assim, como é que e para mim deveria ser cogitada a sua titularidade, né? Enfim. Então, pô, cara, é um negócio complicado. Flamengo jogando muito, agora vem o Dorival, que estreia na quarta-feira. Minha pergunta para vocês, chat, pro Canedo também. O Dorival consegue arrumar esse time? Vai dar? Pelo salário que ele vem ganhando, a diretoria espera que sim. Puxado, né? Acho que tem questão aí de elenco, né? Evidentemente, problema na zaga, que a gente vem falando em todas as lives, ausência do Garro, né? Não tem Coronado, não decolou ali como substituto dele. Também ataque, se sair ataque, Corinthians perde muito. O time titularzinho do Corinthians é bom, é firme. Quando o elenco precisa rodar, cai qualidade. Vamos ver o que o Dorival pode implementar assim, de mudança até de esquema tático, talvez. Não sei se ele vai para o 4-3-3, que é o da ilusão horroroso do futebol brasileiro. Matheus, Copa é uma coisa, Brasileirão é outra. Brasileirão a gente foi mal com o Dorival. Brasileirão ele só foi ganhar fora de casa na penúltima rodada, né? 35, acho. Foi mal. Então, sei lá, viu? Ontem ele estava lá, ele assistiu o jogo. Ele vai. Claro, vai melhorar alguma coisa. Mas arrumar essa defesa aí, porque ontem não jogou o Félix, né? Ontem estava de André Ramalho e Gustavo Henrique, certo? Gustavo, nossa. Uma coisa pavorosa. O melhor pavorosa. É sempre que tá fora. O dia bom o cara não tá. No dia que ele acordou inspirado, ele tá expulso ou suspenso ou tá doente. É isso que acontece. Vamos ver o que o Dorival vai tentar fazer, porque eu acho bem complicado. Vitor Canedo. Um salário altíssimo. Eu me assustei quando vi Acho que o Dorival tá certíssimo. O Dorival tem que jogar lá no alto mesmo. Se tiver alguém disposto a pagar, tudo bem. Mas eu acho que o Corinthians ficou muito pressionado pela. Mas oferecer o salário é uma coisa, pagar é outra. Pô. Chega a 10 boletos aqui no começo do mês, nós paga 3 e outros 7 a gente. Né? Não, mas você acha que se não pagar o treinador vai dar ruim. Vai dar ruim. 3 milhões? Pô, o cara quer 3 milhões? Eu não sei também, a gente não tem essa informação cravada, né, de quanto ele pediu. Mas a gente nunca também sabe se vai pagar ou não.